Glória a Deus. Eu quero fazer a leitura na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Por favor, pegue a sua Bíblia. Já vou preparar você aí. É uma leitura extensa, tá? Uma leitura extensa. E eu preciso que você olhe bastante para a Bíblia. Apesar de eu ter formação teológica, eu prefiro me identificar como um biblista. Mais do que um teólogo, eu prefiro ser identificado como um biblista. Eu amo a palavra, gosto de estar olhando para a palavra o tempo todo e motivando você a ser um leitor da Bíblia, um cumpridor da Bíblia, um melhor intérprete da Bíblia. Então, eu quero pedir a sua paciência, o texto é um pouquinho longe, para mim falar sobre a ressurreição e a obra missionária. Qual é a ligação que a obra missionária tem com a ressurreição de Cristo, tá? E depois, então, na introdução da mensagem, eu vou falar um pouquinho sobre a origem da Páscoa, para que a gente chegue até a ressurreição e faça uma relação entre a Páscoa e a ressurreição de Cristo, para que então a gente faça a ponte final, na parte final da mensagem, com a obra missionária. Então fique com a gente, tá? Nós vamos ler a Bíblia, eu vou convidar você a colocar seus olhos na palavra, e eu tenho certeza que essa palavra vai mexer com a sua estrutura espiritual, positivamente, vai te encher de força, de ânimo. O Senhor vai falar contigo, como Ele tem falado comigo. Na verdade, eu espero que Ele ainda te envolva mais do que eu nessa palavra e você cresça com ela. Antes, porém, então vamos à leitura de 1 Coríntios, capítulo de número 15. Diz a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Não esqueça desse versículo. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã
a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha que terrível. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã e nós permanecemos nos nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amém. Glória a Deus. Vamos orar e depois então vamos pensar sobre a ressurreição de Cristo e a obra missionária. Nosso Deus amado, nosso Pai querido, nós queremos outra vez te dar graças. É a segunda vez que estamos aqui na tua casa, nesse dia do Senhor, para cultuar o teu nome, para te agradecer por podermos estar anunciando o Evangelho, te adorando e podendo cumprir com a nossa missão. Obrigado, Senhor, por todos os cultos online que estão acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Obrigado, Senhor, porque a tua obra não para, a tua obra avança, e eu tenho certeza que o Senhor tem propósito com a igreja através dessa pandemia, assim como o Senhor tem propósito também com toda a humanidade. O Senhor está trabalhando na terra, o Senhor está nos avisando, o Senhor não faz nada sem avisar antes. E o Senhor está nos dando mais um aviso de que está para acontecer um dos maiores eventos da história da humanidade. Por isso, Pai, obrigado. Ajuda-nos agora. Vamos pensar a tua palavra, proclamar a tua palavra. Mais uma vez, abre a porta da palavra, sê conosco e que o nosso coração esteja dilatado, bem aberto, para receber o que da parte do Senhor, o Senhor quer que recebamos. A tua palavra, ela é objetiva, ela nunca vem a nós sem utilidade, sem cumprir aquilo para o qual o Senhor a designou. E nós confiamos no poder da palavra. Obrigado porque serei ajudado mais uma vez pelo teu Espírito. Obrigado porque essa palavra vai penetrar no coração de muita gente. E eu já te adoro antecipadamente pelo teu poder e pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, a ressurreição de Cristo e a obra missionária, esse é o tema que nós queremos desenvolver. Como eu tinha dito na introdução, eu quero convidar você a gente fazer um rápido passeio em Êxodo capítulo 12. E fica aqui a nossa dica para o culto doméstico. Se você não leu hoje, dá para ler Êxodo 12 amanhã no culto doméstico, tá? É muito importante que a gente conheça Êxodo capítulo 12, porque é neste capítulo que nós temos a instituição da Páscoa. A Páscoa não é primeiramente uma festa cristã. A Páscoa é uma festa judaica. E ela foi estabelecida primeiramente com um propósito, que era Deus mostrar que os deuses da terra, especialmente do Egito, são deuses fúteis, que não podem fazer nada. Então Deus
manifesta sua ira, sua indignação contra os deuses do Egito. São 10 principais deuses que o nosso Deus afrontou, derrotou, derrubou, aniquilou através das 10 pragas no Egito. E a 10ª praga, ela seria marcada por um evento muito duro, muito forte. Deus ia castigar, ia ferir a terra do Egito com a morte de todos os primogênitos das pessoas, dos seres humanos e também dos animais. Deus estava disposto a ferir aquela nação que tinha oprimido seu povo durante mais de 4 séculos. O povo de Deus era escravo no Egito, era submetido a uma vida de servidão, a um jugo de servidão muito duro. E Deus agora está se vingando do Egito e também está propondo libertação ao seu povo. A Páscoa, ela tem na sua origem um projeto de libertação. E é isso que vai acontecer. Então, para a gente entender o significado da Páscoa hoje, nós temos que necessariamente estudar Êxodo 12. Porque Páscoa sem Êxodo 12 é historinha de coelhinho. É historinha de quem não tem a Bíblia como regra de fé e conduta. É comércio, é mais uma festa pagã, é mais uma festa muito mais comercial do que espiritual. Certo? Então, nós que amamos a Deus, amamos a sua palavra, a gente tem que atentar para a palavra de Deus. Então eu vou fazer uma análise bem rápida, bem sucinta, tá? Sem aprofundar muito aqui, por causa do nosso horário. Em caráter de introdução, então, vamos pensar em Êxodo 12. Primeiramente, dá uma olhadinha para o versículo 13, que há uma orientação. Já no versículo 1, Deus está falando com Moisés e com Arão, que eles deem orientações ao povo, porque com a Páscoa, Deus está estabelecendo para o povo judeu o primeiro mês do calendário deles. Então, o primeiro mês do calendário judaico começa com o evento da Páscoa. Tá? Então, o que deveria ser feito? No 10º dia desse mês, deveria-se escolher um cordeiro que tivesse 1 ano aproximadamente, não tivesse nenhum defeito. Corre seus olhos um pouquinho para frente e você vai ver essa característica aí. Tá? O cordeiro sem mancha, sem defeito, né? um cordeiro em perfeita estado de saúde, né? bem bonitinho, né? de mais ou menos 1 ano. Então, no dia 10, se separava esse cordeiro e se observava se para uma família esse cordeiro era suficiente, ou então, se não fosse tratar de ver isso, e se caso precisasse juntar mais famílias para um cordeiro, se a família fosse pequena e desse para abastecer outras famílias, se fazia então uma reunião. Então, dia 10 desse primeiro mês era o dia de se escolher o cordeiro. O cordeiro deveria ser apresentado, tá bom? Muito bem, no dia 14º ou dia 14, versículo 6, o cordeiro então seria morto. Quando que ele seria morto? No dia 14, à tarde, certo? Jesus morreu no dia 14 do primeiro mês judaico, à tarde. Que hora Jesus morreu? Você vai lá nos evangelhos e você vê que eram 3 horas da tarde, quando Jesus morreu, certo? Mas foi nesse dia, o 14º dia do primeiro mês, que o cordeiro tinha que ser morto. Eu vou fazendo um paralelo para ganhar tempo, tá? Mas nós estamos analisando aqui
Êxodo 12. No versículo 7, ao sacrificar o cordeiro, eles deveriam utilizar o sangue com uma finalidade. Comece a pegar isso, porque aqui está a essência da Páscoa, ok? O sangue deveria ser colocado numa bacia e eles deveriam, naquela tarde ainda, já colocar o sangue na ombreira, no encontro das vergas da porta, para que houvesse uma finalidade que eu já vou falar daqui um pouquinho, tá? Então, 10º dia se apresentava o cordeiro, dia 14 se sacrificava o cordeiro. Nesse dia ainda se utilizava o sangue para colocar na porta da casa, certo? E também, já naquele dia, naquela noite do dia 14, versículo 8, esse cordeiro deveria ser preparado. Com uma orientação, ele não podia ser cozido em água, e muito menos comido cru. Ele tinha que ser assado no fogo. Inclusive, esse fogo ia servir para assar o cordeiro e para depois consumir a sobra. Não podia ficar nenhuma sobra desse cordeiro. O que sobrasse era para queimar no fogo. Então, a Páscoa tem esse elemento, tá? Eles tinham que comer a carne do cordeiro assada no fogo e comer ervas amargas, tá? Você está olhando para o versículo 8? Então, comia a carne do cordeiro assada, bem assada no fogo, com ervas amargas, tá bom? O fogo vai continuar presente lá no versículo 10 que eu acabei de falar. No versículo 11 e 12, nós temos então a orientação de que eles deviam jantar o cordeiro com as ervas amargas, prontos para uma jornada, tá? Então eles tinham que ter 3 coisas, certo? Eles iam partir no dia seguinte do Egito. Então o que eles tinham que ter? Lombos cingidos, sapatos nos pés, calçados nos pés e cajado na mão, tá? Essa é uma orientação principalmente aos homens, porque a Bíblia vai registrar a saída do Egito de 600.000 homens a pé, fora crianças, mulheres, né? Então, os homens, lombos cingidos, calçados nos pés, cajado na mão. Era assim que eles deveriam jantar e já se preparar. A noite seria curta. Logo ao amanhecer, olha que interessante, logo ao amanhecer, eles tinham que estar preparados para partir. E aí então nós chegamos na essência da Páscoa, versículo 13. Lá no versículo 13, então, nós vamos ter a orientação de que Deus ia passar sobre o Egito e ia ferir a terra do Egito com morte. Agora, tinha casas em que a morte passaria por cima da casa. Que casa eram aquelas? As casas em que estivesse presente o sangue do cordeiro. Na casa onde tivesse sangue do cordeiro na ombreira da porta, a morte ia passar por cima. Aqui está a essência da Páscoa. A palavra portuguesa, Páscoa, significa, ou melhor, a palavra hebraica, que é traduzida para o português, Páscoa, é a palavra Pessá. A palavra Pessá significa passar por cima, tá? Então a morte ia passar por cima das casas que tivessem sangue. Todas as casas, fosse de judeus ou de egípcios, que não tivesse sangue, a morte ia ceifar o primogênito dos seres humanos, o primogênito da família e o primogênito dos animais, certo? Então a essência da Páscoa é sangue que permite que a morte passe por cima, ou seja, a morte não tem efeito em quem tem sangue do cordeiro.
Vai fazendo a ligação com Jesus, por favor, para nós ganhar tempo, tá? Para você entender que relação tem a Páscoa judaica com a verdadeira Páscoa cristã. Porque tem uma Páscoa aí que não tem nada a ver com nós, tá? Eu falei de manhã que eles tinham que comer erva amarga. Deus mandou comer erva amarga na Páscoa. O ímpio, o que não conhece a Bíblia, o que não leva a Deus a sério, come doce, come chocolate na Páscoa. Viu? Esse é o pagão, o que não olha para a Bíblia, não tem a Bíblia como única regra de fé, compra chocolate, o pior, em formato de ovo de um tal de coelho, certo? Eu gosto muito de coelho, frito com polenta, é uma delícia, fica a dica, viu? Um coelhinho frito na panela com polenta, vou te dizer, é um negócio fantástico. Tinha uma irmã lá em Sarandi que fazia com molho e batatinha. Era uma luta, porque eu rapava a panela. Era uma coisa séria. Teve uma vez que a irmã chegou a fazer 2 coelhos para não passar aperto comigo. Eu gosto muito de coelho, mas frito na panela. Esse coelho que bota ovo aí, esse coelho tem nada a ver com isso. Páscoa não tem nada a ver com doce. Páscoa tem a ver com amargo, ok? Muito bem, fecha o parênteses aqui e vamos seguir. Glória a Deus. Outra coisa que tinha na Páscoa eram os pães. Os pães sem fermento, chamado de pães asmos ou ázimos. Eu li uma versão que fala em ázimos, a versão que eu estou usando aqui fala em pães asmos, que são pães sem fermento. E, com a Páscoa, a partir da instituição da Páscoa, no 15º dia, começava então os 7 dias da festa dos pães asmos. Eles deviam ficar 7 dias sem comer pão com fermento. Aqui é uma simbologia, o 7 para nós é plenitude, é todo, é cheio. Então nós somos pão sem fermento durante toda a nossa caminhada em Cristo, porque o fermento aqui simboliza pecado. Então nós não temos mais agora o efeito do pecado na nossa vida, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Por isso que eu li lá na introdução do nosso culto, lembra? 1 Coríntios 5, 7 e 8, somos pães asmos. Nós somos o pão sem fermento da maldade, da malícia, mas somos, na verdade, vivemos em sinceridade e em verdade, porque Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus, como disse João Batista. Quando João Batista avistou Jesus descendo para se batizar no Rio Jordão, João Batista olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Quem estudava a Bíblia sabia que João Batista estava se referindo ao Cristo prometido pelos profetas desde a fundação do mundo. Aleluia. Muito bem. E para encerrar essa análise, nós vamos para os versículos 26 a 28. Tá? Isso deveria ser celebrado todo ano, e os pais tinham a missão de fazer essa festa, que na verdade se transformava num culto, porque é muito espiritual. E quando as crianças perguntassem: pai, que festa é essa? Por que a gente celebra todo ano a festa? Então os pais tinham que fazer o que eu acabei de fazer, aqui rapidamente, mas eles faziam minuciosamente, lendo o texto, explicando que isso era uma obra de libertação que Deus fez, tirando eles da escravidão do Egito e levando eles para uma terra prometida. E que a morte feriu todos os desobedientes e todos aqueles que não cumpriram o ritual estabelecido por Deus. É por isso que termina assim: Moisés e Arão assim fizeram. Ou seja, Moisés e Arão foram fiéis em todas as orientações. Todo o povo de Deus, os hebreus, que obedeceram às orientações,
a morte passou por cima e eles saíram vitoriosos do Egito, rumando para a terra prometida. Glória a Deus. Então, muito bem, aqui está uma rápida análise, e agora a gente faz então aplicações muito rápidas também em relação a Cristo, porque como nós lemos lá em 1 Coríntios, eu até posso ler de novo, o texto é bastante claro quando diz que, 1 Coríntios 5, versículo de número 7, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Muito bem, nós temos um problema seríssimo, que é a morte, certo? E a morte tem uma aplicação muito pior do que a morte física. Nós somos um ser formado de espírito, alma e corpo. O nosso corpo físico, por causa do pecado, ele experimenta a morte. Agora, o nosso corpo espiritual pode escapar da morte, porque a pior morte não é a física, a pior morte é a morte enquanto separação de Deus, a separação eterna de Deus. Então, quem nasce no pecado e permanece no pecado durante toda a sua vida, essa pessoa vai passar a eternidade longe de Deus, num lugar de consciência. Nós estaremos vivos como estamos agora daqui a 1 trilhão de anos. Nós vamos ver, ouvir, sentir, certo? Só que umas pessoas vão estar para sempre na eternidade com Deus, e outras pessoas vão estar para sempre na eternidade longe de Deus. O que define isso? Eu resolver o meu maior problema. E o meu maior problema não é financeiro, o meu maior problema não é de saúde, o meu maior problema não está em nenhuma instância humana. O meu e o teu maior problema chama-se pecado. Porque o pecado faz separação de Deus. O pecado nos torna destituídos da glória e da presença de Deus. O pecado é uma doença terrível que pode nos levar a passar a eternidade longe de Deus. Então, assim como Deus libertou o povo lá do Egito, em Cristo Jesus, Ele programou uma libertação para a humanidade. Então, Cristo, Ele vai se transformar no nosso Cordeiro Pascal. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que espírito não tem sangue. Então Jesus precisou tomar a forma humana, para que na forma humana, tendo sangue, ele pudesse, como Cordeiro de Deus, derramar o seu sangue por nós. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava lembrando ontem os irmãos, num momento muito especial da igreja, eu estava lembrando, irmãos, ninguém tirou a vida de Jesus. Ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus não teve a sua vida tirada. Isso está muito claro quando foram prender Jesus no Monte das Oliveiras. Os apóstolos esboçaram uma tentativa, uma reação de proteger ele e impedir que ele fosse preso. E ele disse, não. Foi para isso que eu vim. É chegada a minha hora. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele mandaria agora 72 mil anjos para me livrar desse momento. Deixa eu abrir um parênteses. A Bíblia diz que um anjo matou 185 mil homens. Um anjo matou 185 mil homens. Dá para você calcular o que 72 mil anjos faz? Dá para fazer a conta? Vai ter zero aí pra caramba, hein? Mas enfim, deixemos os zeros de lado. Jesus então deixa claro, não, eu vim para essa hora, eu vim. Então Jesus, ninguém tirou a vida dele. Sabe o que ele fez? Ele deu a sua vida.
Ele entregou a sua vida para resgate de todo aquele que nele crê. Então, como cordeiro, ele precisou cumprir o ritual da Páscoa. No 10º dia, ele entrou triunfalmente em Jerusalém, lembra? Que ele entrou sentado num jumentinho e o povo dizia: Hosanas, Hosanas, aí era uma festa e tal. Jesus está sendo apresentado como cordeiro. E no 14º dia, ele vai ser morto através da crucificação, que era uma sentença romana de morte. Ele foi sepultado fora da cidade. No caminho de Damasco, ao norte de Jerusalém, tem uma colina. E ele então foi levado carregando a sua cruz enquanto pôde, porque em determinado momento ele estava tão desidratado, tão fraco, ele tinha apanhado tanto, ele tinha perdido tanto sangue, ele tinha tido uma luta espiritual lá no horto da oração, ele tinha travado uma batalha emocional desumana, porque a Bíblia diz lá no Salmo 22 que o coração dele se derreteu como a cera. Houve em Jesus algo que é muito raro, eu não sei nem se aconteceu outra vez. A Bíblia diz que quando furaram ele na cruz, no seu lado, saiu água e sangue. Não saiu só sangue, saiu também água. Isso já tinha acontecido ao inverso, quando ele está orando no Getsemane, e a Bíblia diz que o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. Olha como o organismo de Jesus está passando por uma dor, está passando por uma angústia tão terrível, que na hora de sair água, sai sangue. E na hora de sair sangue, sai água. Olha como está internamente Jesus sendo esmagado, sendo moído pelas nossas transgressões, mas ele cumpre todo o ritual da festa judaica, porque Jesus era judeu como homem, 100% judeu, e ele sabia muito bem, Êxodo 12, desde criancinha ele conhecia toda a lei, como homem estou falando, certo? Então ele cumpre todo o ritual. É por isso, porque ele sabia que ia morrer no dia da Páscoa, que ele celebrou a Páscoa antes. Ele não celebrou no dia ele estaria morto. Então ele celebra, ele reúne os seus apóstolos num cenáculo que foi reservado de uma forma toda sobrenatural, todo especial para aquele momento, né? E eu estou aqui correndo com muita informação, porque eu ainda quero falar sobre a obra missionária. Então Jesus cumpre todo aquele ritual e, como um cordeiro mudo, que não abriu a sua boca, ele foi levado ao matadouro, à crucificação. E aí então, fisicamente morto, ele vai passar 3 dias e 3 noites no céu, no lugar dos mortos, no túmulo. Como era um túmulo só para 3 dias, foi um túmulo emprestado. José e Maria não tiveram que se preocupar com o túmulo de Jesus, era só para 3 dias, por que se preocupar com um túmulo para 3 dias? E ainda ele foi colocado num túmulo joia, era um túmulo novinho, ninguém tinha usado, e era túmulo de rico. Viu? José de Arimateia era um homem de posses, e ele tinha feito um túmulo na rocha, muito legal, e foi ali que Jesus foi colocado fisicamente. Durante esses 3 dias e 3 noites, o Espírito de Jesus, porque Deus não morreu na cruz, viu? Cuidado para você não dizer que Deus morreu na cruz, pelo amor dos meus filhinhos, tá bom? Deus não morre. Deus é Espírito, ninguém mata Deus. Quem morreu foi o homem, Jesus, ok? O Espírito de Jesus, nesses 3 dias e 3 noites, trabalhou muito, fez muita coisa,
Se eu abro aqui, eu já prego mais 1 hora só sobre o que Jesus fez durante os 3 dias e 3 noites, em que o corpo dele esteve no túmulo, certo? Então Jesus volta ao seu corpo, né? O Espírito de Jesus volta ao corpo dele, antes ainda de clarear o domingo, o primeiro dia da semana, porque ainda escuro, as mulheres foram lá para ter com o corpo de Jesus, e quando chegaram lá naquele primeiro dia, ainda escuro, era um lusco-fosco assim, não era nem dia nem escuro assim, estava nascendo o dia. A Bíblia diz em Mateus 28 que era o fim de sábado, né? Está clareando o dia, as mulheres chegam lá e se deparam com aquela cena, a pedra removida, uma pedra enorme, muito grande, e um anjo assentado na pedra, e elas ficam espantadas, e ele diz: não tenha medo, não tenhais medo, vocês estão procurando aqui no lugar dos mortos aquele que vive, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Jesus ressuscitou, aleluia. A cruz ficou vazia, o túmulo ficou vazio, o coração do incrédulo continua vazio, mas o coração do crente está cheio de Jesus, e o trono também está cheio, porque Jesus está sentado no trono, reinando poderosamente, como aquele que há de vir e julgar os vivos e os mortos, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Muito bem, Jesus disse, eu vou morrer, eu vou ressuscitar e eu vou voltar para o meu Pai, mas fiquem tranquilos, eu vou mandar outro Consolador, o Espírito da verdade. Ele vai me glorificar, ele vai estar com vocês, ele vai guiar na verdade, ele vai fazer lembrar tudo que eu ensinei para vocês, e no poder dele, eu preciso que vocês saiam pelo mundo e façam o que eu fiz. O que Jesus fez? Durante 3 anos e meio, ele tinha um foco. O foco de Jesus era discipulado. Treinar homens para levar o Evangelho, levar as boas novas a toda criatura. Então, ele andou durante 3 anos com 12 homens, né? Com multidões, com 70, ele teve toda aquela relação com as pessoas, mas principalmente 12 homens, certo? E ele treina esses homens que tiveram muita dificuldade para entender que o reino de Jesus não era físico, não era humano, ele não tinha vindo derrubar o imperador romano, ele não tinha vindo para tirar Pilatos da sua cadeira de governador na Judéia, ele não tinha vindo para estabelecer um reinado humano, não, o reino que ele veio trazer à terra era espiritual, era um reino que precisa estar dentro de nós, e os discípulos tiveram dificuldade de entender isso, mas quando veio o Espírito Santo, eles entenderam plenamente. O exemplo clássico disso é Pedro. Pedro negou Jesus, Pedro trocou as mãos pelos pés, Pedro se precipitou, Pedro falou bobagem, Pedro teve que ouvir Jesus dizer: para trás de mim, Satanás. Pedro cortou a orelha do Malco. Pedro era um problema antes do Espírito Santo encher ele e ele experimentar a conversão. Agora, cheio do Espírito Santo, Pedro se transformou numa bênção para o reino de Deus, e ele é um exemplo de que agora ele estava disposto não só a viver por Cristo, mas principalmente por morrer por Ele. E foram isso que fizeram os apóstolos. Eles viveram pregando o Evangelho, viveram anunciando a salvação, e aqueles discípulos fizeram outros discípulos, que fizeram outros discípulos, que fizeram outros discípulos. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou manifestando que eu sou resultado do discipulado.
Alguém me confrontou. Alguém me mostrou que eu era um religioso de carteirinha, que eu tinha muito de religião e nada do reino dos céus. Eu tinha muito de religião e não tinha nada de Jesus. E aí passei a estudar a Bíblia, olhar para a Bíblia como nós estamos fazendo agora, e entendi que eu precisava nascer de novo. Eu precisava me converter, eu precisava me transformar num seguidor de Jesus. E aí eu descobri o mais fascinante projeto de vida: seguir a Jesus com o propósito de se tornar um imitador dele. Eu desconheço um plano mais desafiador, mais entusiasmante, mais tudo de bom que se pode imaginar do que seguir a Jesus. Ele é o perfeito, Ele é o máximo, Ele é tudo de bom, Ele é a essência do amor, a essência da vida. Ele tem o caminho certo, Ele tem a verdade absoluta. Ele sabe o que Ele tem? Ele tem uma identidade extraordinária. Sabe qual é a identidade de Jesus? Só contém letras. Bem fácil. 5 letrinhas a identidade de Jesus. Eu sou. Quando eu preciso, quando eu estou com fome, Ele diz: eu sou o pão da vida. Quando eu estou com sede, Ele diz: eu sou a água da vida. Quando eu estou com problema com a morte, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é o grande eu sou. Jesus é tudo que nós precisamos. E quem tem Jesus não tem carência existencial, não tem vazio existencial, não tem problema com a sua existência. Quando Jesus entra, a gente sabe de onde veio, a gente sabe o que está fazendo aqui e principalmente a gente sabe para onde está indo. Ter Jesus é tudo de bom. Quem é Jesus? O Cordeiro que foi morto, derramou o seu sangue precioso. Ele é o Cordeiro sem defeito. Ele é o Cordeiro que derramou sangue imaculado. Ele é o único e suficiente Salvador. E agora, salvo, Ele me entregou uma missão. Eu sou criado por Jesus, eu sou salvo por Jesus, eu sou chamado por Jesus e eu sou comissionado por Jesus. Então Jesus me salvou para mim frutificar. Jesus me salvou para mim contar para os outros o que Ele faz na minha vida. Certo? Esta é a minha missão. Eu vivo para contar para os outros o que Ele fez na minha vida. E enquanto eu não descobrir uma falha em Jesus, eu não tiro os olhos do Cordeiro. Eu vou cantando 20 da harpa cristã. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele... E vai, só olhando para o Cordeiro, só olhando. Enquanto eu não achar um defeito em Jesus, eu estou seguindo Ele, eu estou amando Ele, eu estou servindo Ele, e eu estou contando para as pessoas que fora dEle não há caminho, não há verdade, não há vida, não há esperança, não há céu, mas com Ele é tudo isso que eu falei e muito mais. Bendito seja para todo sempre o nome de Jesus. Portanto, o que tem a ver Jesus crucificado e ressuscitado com a obra missionária? Eu imagino que a essas alturas da mensagem você já saiba responder 4 letrinhas. T-U-D-O. Jesus tem tudo a ver com obra missionária. O que é um missionário? É um mendigo falando para outro mendigo: onde é que está o pão? Onde é que está a salvação? E a salvação está em Jesus. O que é um missionário? É alguém que sai pelo mundo contando a história da redenção, contando o plano da salvação e fazendo o que Jesus mandou fazer: convidar as pessoas para o céu. Aleluia, aleluia. Com base no quê? Com base na ressurreição. Você lembra o que diz o versículo
de número 14, do 1 Coríntios 15. Vamos ler de novo? Tomar uma aguinha aqui. A gente já está indo para o tempo final, mais 5 minutinhos eu já vou parar de pregar e nós vamos orar e cantar. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Ei, quem é que vive o Cristo morto? Quem não prega para os outros. Se você não discipula ninguém, não evangeliza ninguém, não fala de Jesus para ninguém, a tua fé é vã. A tua fé é morta. Você de Jesus só tem a casca. Agora, quem acredita na ressurreição, quem acredita que Cristo está vivo, dá prova, sabe como? Dizendo para as pessoas, Ele está vivo, falei com Ele agora há pouco, e Ele mora bem aqui. Transformou a minha vida e quer transformar a sua. Sabe o que é que Jesus quer te dar? Ele quer te dar a maior bênção que alguém pode receber. Quem tem Jesus tem sangue. E quem tem sangue, a morte eterna passa onde? Passa por cima. Ok? Aqui está a essência da pregação do Evangelho. O sangue de Jesus na vida de uma pessoa faz com que a morte eterna passe. E se a vida eterna, a morte eterna passou, o que eu tenho? Eu tenho a vida eterna. Sabe quem é que sabe disso? O diabo. Sabe o que o diabo está fazendo? Entrando nas igrejas e usando os falsos apóstolos, os falsos pregadores, os falsos pastores, para ficar te incentivando a te agarrar em dinheiro, a te agarrar em carro importado, a te agarrar em cobertura não sei aonde, casa não sei aonde, para você ficar acreditando que Jesus só quer te dar bênção física, Ele quer te curar, Ele quer te dar dinheiro, entrega teu tudo, e faz. Esses são os falsos pregadores. Jesus não mandou nós pregar isso. O que Jesus mandou nós pregar? Vida eterna. Quem tem Jesus tem a vida eterna. E quem tem a vida eterna precisa de mais o quê? A eternidade revelará que quem tem a vida eterna não precisa de mais nada. Agora o diabo entra nas igrejas e fica aí prometendo para as pessoas que se elas em fazer a campanha do tudo e dar isso e daquilo, elas vão ter carro da hora, elas vão ter mais dinheiro, elas vão. E infelizmente, o povo ganancioso, mesquinho, avarento, aceita esse tipo de barganha, esse tipo de troca, essa mensagem que não tem Jesus. Mas pastor Paulo, Jesus não prometeu vida com abundância? Prometeu. Abundância de paz, abundância de alegria, abundância de justiça, abundância da glória, abundância na eternidade. Onde é que nunca mais haverá morte? Onde é que nunca mais haverá enfermidade? Onde é que nunca mais haverá luta, tribulação? Aonde? No céu. Aqui nós somos peregrinos, e enquanto estamos peregrinando, temos que pregar a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Portanto, repito para encerrar, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Versículo 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. E Ele me manda, e manda você pregar o Evangelho. O Evangelho
não é pegar prosperidade material, não é sair por aí dizendo que quem tem Jesus não fica doente, quem tem Jesus não fica pobre, quem tem Jesus não passa por... Isso é mentira. Jesus nunca mandou pregar. Sabe o que Jesus disse? No mundo vocês vão ter aflições, o mundo vai odiar vocês, o mundo vai perseguir vocês, o mundo vai caluniar vocês, o mundo vai oprimir vocês, mas fiquem tranquilos que eu vou vir tirar vocês daqui. Eu vou levar vocês para o meu reino, e lá sim será só gozo, só glória, só vitória. Então, pastor Paulo, quer dizer que se eu seguir a Jesus aqui, eu vou andar na ruim? Não. Eu estou dizendo que a prioridade do reino dos céus é a vida eterna. Você precisa que a morte passe por cima de você. Eu estou falando da morte eterna, da separação. Como é que isso pode acontecer, pastor? Receba Jesus. Receba Jesus. E o sangue dele, primeiro, vai te purificar de todos os teus pecados. Segundo, o sangue dele vai impedir que a morte eterna tenha efeito sobre a sua vida. Por isso que quem tem Jesus, a morte física, só tem um serviço: ela nos lança nos braços de Jesus. Glória a Deus. Portanto, a ressurreição de Cristo tem tudo a ver com a obra missionária. Qual é a nossa missão? Anunciar que Jesus Cristo morreu, anunciar o Cristo crucificado, mas anunciar que Ele ressuscitou o terceiro dia, está vivo e está pronto para salvar. Se você está ouvindo esta mensagem, se você está me vendo, e você não entregou a sua vida a Jesus ainda, você não tem certeza da vida eterna, você não tem as páginas do livro da sua história manchadas pelo sangue de Jesus, aqui está a oportunidade. 12 de abril de 2020 pode ser o seu dia, como eu tive o meu dia lá em 1988. Hoje pode ser o dia da tua salvação. Hoje você pode receber o maior presente que alguém pode receber: a vida eterna. E eu tenho uma boa notícia para te dar: para você não vai custar nada. Custou tudo para Jesus. Ele pagou o preço. E que preço! Mas sabe por que Ele fez isso? Porque Ele te ama. E hoje Ele quer te salvar. Agora, para encerrar e eu orar, eu só queria lembrar uma coisa: o livre-arbítrio. Então o que Jesus fez? Ele fez uma parte dentro de você onde Ele quer habitar. Mas essa parte tem uma tranca pelo lado de dentro. Jesus é o bom pastor entra pela porta, Ele não arromba. Ele não arromba a janela, Ele não arromba o telhado. Não. Ele está te convidando esta noite para você abrir a sua vida, esse lugarzinho que a gente chama de coração. Abre o teu coração, deixa Jesus entrar. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai cear contigo, Ele vai ter comunhão contigo. E se depender dEle, Ele nunca mais vai sair daí. Só você pode deixar entrar o Rei da Glória, e só você pode fazer com que Ele saia daí. Jesus está no meu coração, e Ele só vai sair se eu mandar Ele embora. Como eu não sou doido, e como Ele me faz muito bem, eu digo para Ele: Senhor, fica para sempre, permanece comigo. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela libertação em Cristo Jesus. Obrigado porque pelo sangue de Jesus, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro maravilhoso,
nós temos redenção, nós temos perdão dos nossos pecados, e a morte eterna não tem mais efeito sobre nós, ela passa por cima, porque o sangue de Jesus está na nossa vida. Obrigado, Pai, obrigado pela mensagem verdadeira da Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa verdadeira. Ele morreu por nós, Ele pagou o nosso preço, Ele pagou o preço da nossa redenção, Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e agora eu estou sarado, e todo aquele que nele crê está sarado, e está preparado para entrar na vida eterna, nas mansões celestiais. Por isso, Pai, eu oro agora por essa pessoa que está ouvindo esta mensagem ao vivo agora, ou então esta pessoa que vai ouvir esta mensagem amanhã, terça-feira, daqui um mês, daqui um ano, eu não sei, mas quando chegar esta mensagem aos ouvidos desta pessoa, que ela desça aos seus corações, e que vidas sejam transformadas pela mesma palavra que mudou a minha vida. Obrigado, Pai, por me fazer um missionário. Obrigado, Senhor, por me conscientizar que eu não posso deixar de dizer para as pessoas o que o Senhor está fazendo na minha vida. O Senhor é o meu Senhor, meu Salvador, meu dono, aquele que controla tudo na minha vida. E eu te agradeço pelas lutas, pelas tribulações, pelas dificuldades, porque tu estás comigo em toda e qualquer situação. Obrigado, Pai, porque o Senhor ama a gente e enviou Jesus para dar a sua vida. Por isso, nós te damos glória, nós te damos glória, nós te damos glórias, ó Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor que está vivo, o Cordeiro de Deus que vivo está. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Tua voz fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue,
mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Cante. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre. Aleluia! Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em Cristo Jesus, verdadeira liberdade. Agora não é liberdade para a gente fazer o que quiser, é liberdade para não pecar. É liberdade para decidir entre fazer o errado e fazer o certo. E como a gente é livre, a gente escolhe fazer o certo. Antes de encerrar, então, nosso grande abraço aos nossos queridos irmãos de Chuvisca, Tramandaí, Erval Seco, Bom Jesus, Muitos Capões, Caxias do Sul, Sarandi, Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, André da Rocha, Capão da Canoa, irmãos de Vacaria e, atenção, Pato Bragado, no Paraná. Olha aí uma cidade que eu não sabia que existia, Pato Bragado, no Paraná. Deus abençoe a todos vocês. Olha, uma ótima semana para todos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Não tenhas medo, Cristo está vivo, e porque Ele está vivo, a gente pode nadar nas bênçãos do Senhor, que são infinitas. Deus te abençoe, obrigado por estar junto com a gente. Nos encontramos quinta-feira, permitindo Deus. Fica aí o nosso forte abraço, rogando suas orações em nosso favor. Amém.